Na vida de todo pai e mãe, chega um momento crucial em que o relacionamento com os filhos passa por mudanças radicais. Décadas dedicadas à educação, orientação e sacrifícios altruístas pelo bem-estar da prole, repentinamente levam à constatação de que a ordem habitual das coisas foi perturbada. Percebe-se como os filhos deixam de ouvir os conselhos, ignoram a opinião dos pais, mostram condescendência na comunicação ou, o que é ainda mais doloroso, fazem com que se sintam um fardo. Tal desenvolvimento de eventos inevitavelmente causa uma tempestade de emoções, variando de decepção à raiva declarada. O impulso natural torna-se o desejo de lembrar os filhos de todos os sacrifícios feitos por sua felicidade, dos anos em que seus interesses foram colocados acima de tudo. No entanto, vale a pena lembrar que a raiva não é uma solução construtiva para o problema e, muitas vezes, apenas o agrava. Existe uma abordagem muito mais eficaz que permite restaurar o respeito perdido, sem escândalos, discussões e ofensas mútuas. A seguir, serão apresentadas 6 estratégias eficazes que ajudarão os pais a recuperar a autoridade aos olhos dos filhos. Essas mudanças simples, mas poderosas, no comportamento e nas reações, são capazes de transformar radicalmente a atitude em relação a você. Alguns desses conselhos podem parecer inesperados, mas, assistindo até o final, cada pai poderá aprender a recuperar o papel de figura respeitada e significativa na vida de seus filhos. Antes de tudo, deve-se parar de tentar desesperadamente ganhar a aprovação de seus descendentes. Um dos erros mais comuns que os pais cometem, especialmente na idade adulta, é o desejo excessivo de agradar seus filhos. Provavelmente, muitos notaram essa tendência em si mesmos. Os pais fazem todos os tipos de concessões, pronunciam o acalentado sim em situações em que gostariam de dizer um não firme, colocam os interesses dos filhos acima dos seus próprios, ingenuamente acreditando que tais sacrifícios os farão valorizar ainda mais o amor dos pais. No entanto, a dura verdade da vida é que, quanto mais persistentemente os pais buscam aprovação, menos respeito recebem em troca. É importante entender que o respeito não é uma consequência do sacrifício. Ele nasce do autorrespeito. Se uma pessoa está constantemente se esforçando ao máximo, cedendo em tudo e buscando preservar a paz a todo custo, então ela involuntariamente demonstra aos outros que seus próprios sentimentos não são de primordial importância. E assim que esse pensamento se estabelece firmemente na mente dos entes queridos, eles começam a perceber seus cuidados como algo natural. Como exemplo, podemos citar a história de Margaret, uma mulher que, na juventude, se destacava por um caráter forte e independência. No entanto, com o tempo, ela gradualmente entregou as rédeas do poder aos filhos, permitindo que eles tomassem todas as decisões importantes. Ela, invariavelmente, ajustava sua rotina diária às necessidades deles, preferia manter sua opinião para si e até fechava os olhos para o tratamento desrespeitoso. A única coisa que desejo é preservar nossa família, confessou ela certa vez. Mas o destino decretou o contrário. Seus filhos pararam de ver valor nela. Aos olhos deles, ela se transformou em uma pessoa pronta para qualquer compromisso, sempre concordando e preferindo o silêncio. Ela, ingenuamente, acreditava que estava mantendo a paz na família, mas, na verdade, estava perdendo seu próprio eu. Se os filhos não mostram o devido respeito, o primeiro passo não deve ser exigir esse respeito, mas mudar o próprio comportamento. É necessário estabelecer limites claros, aprender a dizer não em situações em que isso é necessário e expressar sua opinião, mesmo que não coincida com a opinião dos outros. Assim que uma pessoa começa a se respeitar, os outros começam a vê-la sob uma luz diferente. E com o tempo, esse respeito certamente retornará. O segundo ponto importante é a rejeição de discussões e a transição para uma demonstração pessoal de comportamento digno. Quando os filhos ignoram a opinião, interrompem ou mostram desrespeito,
A reação natural pode ser tentar entrar em uma discussão, lembrá-los de todos os sacrifícios feitos por eles e exigir atenção. No entanto, a experiência mostra que as discussões nunca trazem o resultado desejado. Vale a pena pensar: quando foi a última vez que alguém conseguiu convencer outra pessoa da necessidade de respeito por meio de uma discussão? O respeito não é conquistado com palavras, ele é alcançado com o exemplo pessoal, com a forma como a pessoa se comporta, como reage a provocações e tentativas de testar sua paciência. Quando uma manifestação de desrespeito é respondida com um acesso de raiva, isso apenas reforça a convicção do ofensor em seu próprio poder e razão. Vem à mente a história de Frank, um professor aposentado que, ao longo de sua carreira, liderou as classes com confiança. No entanto, dentro das paredes de sua própria casa, ele se deparou com uma realidade diferente. Seus filhos adultos o tratavam como algo natural, não ouvindo seus conselhos, ignorando suas preocupações e, às vezes, ridicularizando suas tentativas de colocá-los no caminho certo. Inicialmente, Frank entrava em debates acalorados com eles, tentando provar que ainda era digno do respeito deles. Mas, quanto mais fervorosamente ele defendia sua posição, pior a situação ficava. Até que um dia, houve uma mudança radical em seu comportamento. Em vez de discutir, ele começou a ouvir. De verdade, sinceramente. Ele parou de buscar respeito por meio de palavras e começou a se comportar como alguém que já o possuía por direito. Ele falava com calma, com ponderação, sem o menor desejo de vencer uma discussão. E, gradualmente, seus filhos começaram a notar essa transformação. Eles viram diante de si um homem que não precisava desesperadamente da aprovação deles, que não sentia necessidade de provar nada a ninguém, mas que simplesmente personificava força e sabedoria. Quando surge um problema de desrespeito por parte dos filhos, não vale a pena entrar em uma luta aberta por reconhecimento. É muito mais eficaz demonstrar-lhes o que é respeito através do próprio exemplo. É importante irradiar confiança, manter o senso de autoestima e evitar comportamentos que possam humilhá-lo aos olhos deles. Quando os pais se comportam com dignidade, os filhos involuntariamente sentem isso e, muito provavelmente, com o tempo, começarão a imitá-los. Outro aspecto importante da educação é livrar-se da dependência emocional dos filhos. Com a idade, chega a compreensão de que não se pode depender totalmente dos filhos para satisfazer as necessidades emocionais. É claro que o amor por eles pode ser ilimitado, e é natural desejar amor e respeito mútuos. No entanto, assim que os filhos sentem que os pais precisam deles para manter o senso de autoestima, o equilíbrio de poder no relacionamento é rompido. As pessoas, mesmo os próprios filhos, respeitam mais aqueles que possuem independência emocional. Quando os pais buscam aprovação, afeto ou atenção dos filhos, isso exerce uma forte pressão sobre estes últimos. Em vez de gratidão, eles podem se sentir sobrecarregados, o que leva ao distanciamento, irritação e impaciência. E quanto mais os pais buscam o amor deles, menos o recebem em troca. Vamos falar sobre Helen, uma mulher de grande coração que se dedicou inteiramente a criar seus filhos. No entanto, quando os filhos saíram do ninho e começaram a construir suas próprias vidas, Helen se viu esperando ansiosamente por um telefonema deles. E quando o tão esperado telefonema não chegava, ela mesma tomava a iniciativa, às vezes, talvez, até de forma insistente demais. Ela não perdia a oportunidade de lembrá-los de seu amor ilimitado e de como sentia falta de suas visitas. Mas, em vez de fortalecer os laços familiares, essas ações tiveram o efeito oposto. Os filhos começaram a ver seus telefonemas como um fardo, como uma espécie de obrigação, e não como uma manifestação há muito esperada do amor materno. Até que um dia, Helen decidiu mudar radicalmente sua estratégia. Ela parou de definhar na espera e de ligar primeiro. Em vez disso, ela voltou sua atenção para si mesma.
Começou a se dedicar a novos hobbies, passou a se encontrar com amigos com mais frequência e, em geral, concentrou-se em seu próprio bem-estar. E então aconteceu algo surpreendente. Os filhos começaram a ligar com muito mais frequência. Eles começaram a valorizar o tempo dela, vendo-a como uma pessoa independente que vive uma vida plena. A moral da história é simples. Quanto menos os pais dependem de seus filhos para satisfazer a necessidade de serem necessários e amados, mais os filhos começam a valorizar a presença deles em suas vidas. Quando os pais demonstram que podem se manter firmes e viver uma vida plena, os filhos começam a respeitá-los não por um senso de obrigação, mas por uma admiração sincera pela vida interessante e gratificante que eles conseguiram construir. O quarto passo para fortalecer a autoridade parental é estabelecer limites claros e monitorar rigorosamente o cumprimento deles. Muitas vezes, a perda do respeito dos filhos pelos pais ocorre devido à permissividade destes últimos. Se os pais se permitem ouvir comentários desrespeitosos, são confrontados com a ignorância de suas próprias opiniões ou sentem uma atitude negligente em relação ao seu tempo e sentimentos, esse comportamento por parte dos filhos se repetirá. Isso não se explica por má intenção, mas pela simples natureza humana. As pessoas, especialmente no círculo familiar, tendem a tratar os outros da maneira como lhes permitem. Estabelecer limites não é uma manifestação de falta de amor ou uma provocação de conflitos, mas sim uma decisão consciente e firme sobre qual comportamento é aceitável e qual não é. É importante não apenas estabelecer limites, mas também monitorar consistentemente o cumprimento deles. Lembro-me da história de Robert, um empresário de sucesso aposentado que passou a vida toda gerenciando uma empresa, demonstrando disciplina e confiança. No entanto, na comunicação com seus filhos adultos, ele enfrentava dificuldades. Eles podiam interrompê-lo, ignorar suas preocupações e até criticar seu estilo de vida. Inicialmente, ele mostrava indulgência, convencendo-se de que o conflito não valia a pena. Com o tempo, ele percebeu que cada silêncio seu apenas reforçava a crença deles de que o comportamento era aceitável. Então, um dia, Robert muda radicalmente sua tática. No momento em que seu filho o interrompe descaradamente, ele diz calmamente: "Continuarei expressando meu pensamento assim que você estiver pronto para ouvir." Quando sua filha ignora sua opinião de forma ostensiva, ele responde com moderação: "Sua concordância com minha opinião não é obrigatória, mas espero respeito." E quando eles continuam testando sua paciência, ele declara inequivocamente: se eles não forem capazes de tratá-lo com o devido respeito, ele deixará de passar tempo com eles. E o que aconteceu no final? Eles começaram a ouvir. No início, eles resistiram, mas com o tempo perceberam a firmeza do pai. Eles viram que ele se valorizava o suficiente para exigir um tratamento respeitoso. E foi isso que os fez começar a demonstrar o devido respeito por ele. Se seus filhos não estão lhe mostrando o devido respeito, talvez seja a hora de se perguntar: você está permitindo isso? Afinal, se você não estabelecer limites, eles não o farão por você. E se você não defender seus direitos, ninguém mais o fará. O quinto passo para fortalecer o respeito em um relacionamento é parar de ajudar e apoiar aqueles que não demonstram a devida gratidão. Uma das maneiras mais seguras de perder o respeito dos outros é dar incansavelmente àqueles que não valorizam seus esforços. Infelizmente, muitos pais, sem perceber, muitas vezes caem nessa armadilha. Eles dão seu tempo, energia e apoio total gratuitamente. Mesmo quando seus esforços passam despercebidos, são dados como certos ou apenas causam uma sensação de obrigação. No entanto, deve-se perceber que ajudar gratuitamente alguém que não demonstra gratidão não ajuda a fortalecer o amor e o respeito, mas apenas forma expectativas infladas em uma pessoa. Com o tempo, essas pessoas param de perceber sua bondade como algo valioso
e começam a considerá-la um direito inerente. E quando você finalmente para de ajudar, eles não sentem gratidão, mas apenas um sentimento de aborrecimento e decepção. Como exemplo, podemos citar a história de George, um pai atencioso que sempre foi generoso com seus filhos. Ele lhes dava apoio financeiro quando eles precisavam, respondia imediatamente aos seus pedidos de ajuda e até mudava radicalmente seus planos para atender às suas necessidades. Mas, em vez de gratidão, ele encontrava apenas reclamações e insatisfação constantes. Seus filhos não se davam ao trabalho de dizer obrigado, mas apenas esperavam ainda mais ajuda e apoio dele. E, o mais triste, quando George precisou de ajuda, seus filhos estavam muito ocupados com seus próprios negócios para apoiá-lo. Um belo dia, a vida de George se transformou. Ele parou de se esgotar com esforços excessivos, parou de oferecer ajuda sem esperar por pedidos. E, o mais importante, ele aprendeu a dizer um firme não quando as circunstâncias exigiam. No início, seus filhos ficaram desapontados. Eles não conseguiam entender por que seu pai não estava mais disposto a se sacrificar pelo bem deles. Mas, com o tempo, algo incrível aconteceu. Eles começaram a valorizar seu tempo, sua energia e seu cuidado. De repente, eles perceberam que a generosidade do pai não era um recurso ilimitado, mas um presente valioso, e não algo garantido. Se você, como pai, sente que seus filhos não estão mostrando o devido respeito ao seu tempo, seus esforços ou sua bondade, talvez valha a pena dar um passo atrás e realizar uma autoanálise. Pergunte-se, você está dando mais do que deveria? E se a resposta for sim, o que acontecerá se você diminuir um pouco o ritmo? Afinal, quando você deixa claro para os outros que sua generosidade depende diretamente de sua atitude respeitosa, eles começam a percebê-la da maneira que deveria. Outra maneira eficaz de ganhar o respeito de seus filhos é demonstrar a eles que sua vida não gira exclusivamente em torno deles. É natural que os pais se dediquem a seus filhos, tornando-os o centro de seu universo. No entanto, com o tempo, essa dinâmica muda. E se você colocou os interesses deles acima de tudo ao longo de sua vida, eles podem começar a vê-lo como uma pessoa que não tem mais seus próprios interesses e hobbies. Na sociedade, são profundamente valorizadas as personalidades que têm claras orientações de vida, hobbies e um senso interno de autossuficiência. Se as crianças notarem que os pais depositam nelas a responsabilidade por seu entretenimento, busca de aprovação ou preenchimento da vida com significado, isso pode causar nelas uma sensação de opressão. Na pior das hipóteses, eles começam a perceber os pais como pessoas desprovidas de seus próprios interesses e objetivos. O autor cita o exemplo de Eleanor, uma viúva que ultrapassou os 70 anos. Após o falecimento do marido, ela se dedicou inteiramente à vida dos filhos, oferecendo cuidados excessivos, dando conselhos não solicitados e, inconscientemente, esperando que eles preenchessem o vazio deixado pela perda. No entanto, em vez de fortalecer os laços familiares, isso teve o efeito oposto. Os filhos começaram a visitar a mãe com menos frequência, as conversas telefônicas se tornaram mais curtas e Eleanor se sentiu ainda mais sozinha do que antes. Em determinado momento, Eleanor tomou a firme decisão de mudar a situação. Ela se juntou a um clube do livro, começou a viajar com amigos e se tornou voluntária em um centro comunitário local. Ela parou de considerar seus filhos o centro do seu universo. E, para sua surpresa, algo notável aconteceu. Os filhos começaram a demonstrar mais iniciativa na comunicação. Eles eram movidos pela curiosidade sobre suas novas atividades, admiravam sua independência e demonstravam respeito por sua autonomia. Em conclusão, o autor levanta uma questão retórica. Se os filhos não demonstram o devido respeito, vale a pena refletir se eles veem nos pais uma pessoa que vive uma vida plena e rica, ou alguém que espera passivamente por sua atenção. Quando os pais demonstram que vivem de forma ativa e interessante e não apenas existem,
os filhos começam a percebê-los de forma completamente diferente. Em suma, o respeito dos filhos não é algo que se conquista por meio de exigências ou ultimatos. É, antes, o resultado de uma educação consistente que se manifesta no comportamento dos pais, na capacidade de estabelecer limites claros e no próprio estilo de vida. Se, em algum momento, os filhos começam a demonstrar menos cuidado, atenção ou respeito, não se deve gastar energia com raiva e ressentimento. Em vez disso, é necessário rever a abordagem ao relacionamento. É importante parar de buscar a aprovação deles, pois, paradoxalmente, quanto menos o pai ou a mãe precisa dessa aprovação, mais dispostos os filhos estão a oferecê-la. Os pais devem se tornar um modelo a seguir, demonstrando dignidade e autoestima em cada ação. As palavras podem ser persuasivas, mas o exemplo pessoal fala muito mais alto. É preciso abandonar a dependência emocional dos filhos, pois a autossuficiência e a independência despertam maior respeito pela personalidade dos pais. Estabelecer limites claros é um aspecto importante de relacionamentos saudáveis. As pessoas geralmente tratam os outros da maneira como elas permitem ser tratadas. Deve-se parar de oferecer ajuda desinteressada quando ela não é devidamente valorizada. A generosidade, quando vista como certa, perde seu verdadeiro valor. E, finalmente, e não menos importante, é preciso construir uma vida plena, fora das obrigações parentais. As pessoas sempre têm mais respeito por aqueles que têm seus próprios objetivos, paixões e senso de satisfação com a vida. A transformação aos olhos dos filhos é um processo que exige esforços conscientes. Se os pais adotarem certos princípios, eles terão um resultado surpreendente. Trata-se de que os filhos comecem a perceber seus pais de forma completamente diferente. Eles deixarão de vê-los apenas como aqueles que precisam constantemente de atenção. Em vez disso, na mente dos filhos surgirá a imagem de uma pessoa digna de profundo respeito, uma pessoa que inspira admiração pelo simples fato de existir. Com o tempo, esse respeito retornará aos pais, como um eco refletido dos corações dos filhos. Mas não será apenas um reconhecimento formal da autoridade, causado por exigências ou expectativas. Será um respeito genuíno, merecido pelos pais, graças às suas próprias qualidades e ações. Eles o merecerão não por palavras, mas por atos, não por ordens, mas por exemplo.